Aprender a ler e escrever é um direito fundamental. E para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, o governo federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em gestão, formação de professores, infraestrutura física e pedagógica, reconhecimento de boas práticas e sistemas de avaliação. Conheça as ações, faça parte desse compromisso. A alfabetização é o primeiro passo para uma educação de qualidade. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Estamos de volta com a nova temporada do Conecta PT. Agora é diário, de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia. E você acompanha em multiplataforma. O Conecta é um jornal diário do PT Ceará. Nesses tempos de fake news, os dirigentes, militantes e simpatizantes do Partido dos Trabalhadores precisam estar sempre bem informados. Aqui você vai acompanhar tudo o que está acontecendo no governo Lula e no governo Eumano. Ações dos nossos parlamentares, dos nossos prefeitos, atividades partidárias e a atuação em luta dos movimentos sociais em nosso estado. Convidamos você, petista ou simpatizante, a fazer parte deste projeto. Assistindo nosso ao vivo, interagindo em nossas redes e compartilhando nos seus grupos. Seja companheiro e companheira do Conecta. Olá, quinta-feira, estamos iniciando mais um TBT do PT, no formato que vocês já conhecem, esse formato para trazer principalmente as pessoas do interior. E hoje o nosso convidado é muito especial nessa quinta-feira, feriadão, para você assistir com a sua família, conhecer a história do nosso companheiro. Então já vou chamar aqui o companheiro Isaac Júnior, que está aqui via link com a gente, diretamente de Mauriti. Seja bem-vindo, Isaac, ao nosso TBT do PT de hoje. É um prazer estar aqui nesse espaço, né? Conversando com os companheiros e companheiras, para a gente abordar um pouco aí da nossa trajetória e as perspectivas, né? Em relação ao nosso querido PT. Já vamos iniciar falando um pouco de quem você é, né? Para quem não conhece, com certeza quem está entrando aqui já conhece bastante a sua história. Isaac Júnior é o ex-prefeito de Mauriti. Ele trouxe muito isso do modo petista de governar para o Mauriti. E durante o nosso programa de hoje, nós iremos trazer realmente esse modo petista de governar que o município de Mauriti tem de uma forma tão forte, né? Todos os avanços ali da cidade, todos os avanços dos distritos, interiores, da região, realmente pelo Partido dos Trabalhadores. Então, Isaac, eu gostaria que você falasse desde a sua filiação ao partido, desde o lançamento do seu nome como candidato a prefeito na primeira eleição. Bom, eu sou filiado ao PT desde o início dos anos 90, né? Nós iniciamos aqui em Mauriti a construção desse partido aqui na nossa cidade, em 1989, quando o Lula foi candidato a primeira vez, esse grupo surgiu e nós, através de bancários, comerciantes, trabalhadores rurais, nós iniciamos esse movimento do Partido dos Trabalhadores aqui em Mauriti, né? E contávamos sempre com a tenacidade dos companheiros, na época, a vontade de trazer modo petista de governar, inspirados no que acontecia lá em Capuí, o que veio a acontecer em Capuí, em Quixadá, em algumas outras cidades do Brasil, que implantaram aquilo que era a grande novidade, que era o orçamento participativo, e algumas políticas sociais importantes aqui para o Nordeste, né? Então, tudo isso e mais o movimento da campanha do presidente Lula na época nos inspirou a criarmos o partido aqui em Mauriti e lutarmos, né?
muito poucas pessoas na época, mas com muita vontade. E assim fomos, aos poucos, crescendo aqui na nossa cidade. Eu venho do movimento bancário, né? Trabalhei por 16 anos no Banco do Estado do Ceará, e desde 1984 trabalhava no Banco do Estado do Ceará, e também fui comerciante, né? E com isso a gente tinha tempo à noite, nos finais de semana, para nos reunirmos e constituirmos esse partido que é de grande importância aqui para a nossa querida cidade de Mauriti. E aí, Isaac, você é prefeito pela primeira vez, é eleito pela primeira vez em 2004, né? Ali a sua primeira gestão. E o Lula era presidente. Então, você foi reeleito em 2008, também com esse cenário, né? Isso aí já foi da última campanha sua. Tem uma foto sua com o Lula. Eu gostaria que você comentasse realmente essa sua relação com o presidente Lula na sua primeira candidatura ali em 2004, onde o PT estava se fortalecendo, vinha se fortalecendo principalmente aí na região. Então, realmente, como foi para você iniciar esse modo petista de governar em Mauriti? Bom, nós nos reunimos na pré-campanha de 2004, no final de 2003, né? Havíamos participado da campanha ativamente da campanha da eleição do presidente Lula, 2002, para governador o Zé Ayrton quase que era eleito, né? Nós também participamos ativamente daquele movimento. E em 2004 houve a campanha para prefeito, né? Me candidatei. Foi uma campanha bem voluntariosa, sem muita, assim, no início sem muita perspectiva, mas aos poucos ela foi crescendo e as pessoas ajudando de forma bem espontânea. Nós conseguimos realizar, fizemos um pacto aqui com outros setores que já vinham, de certa forma, atuando na política aqui na nossa cidade há muito tempo, né? E conseguimos convencer o vice-prefeito Maninho a se aliar conosco. Maninho, ele vem de uma história muito antiga, ele foi prefeito 2 vezes aqui em Mauriti e se constituiu um grande prefeito, um grande político, né? Mas foi prefeito na época dos militares, né? Trouxe algumas obras importantes para o Mauriti, o vice-prefeito Maninho como prefeito. E aí nós nos aliamos em 2004, formamos um bloco partidário e conseguimos nos eleger. E em 2008 fomos para a reeleição, né? Também eu e o Maninho, como prefeito e vice-prefeito Maninho. Eu acredito que foi uma gestão exitosa pelo que nós conseguimos trazer para o município e com a aprovação popular, né? Eu entendo que a aprovação popular saiu muito boa quando nós deixamos a gestão, conseguimos alavancar muitas obras aqui para o município em relação, principalmente a obras sociais, né? Abastecimento d'água, que é um município muito rural, que tem uma população também não muito densa nas comunidades urbanas. Isso leva a termos um município que tem muitas pequenas vilas e pequenos povoados, além de 9 distritos. Então, assim, nosso principal foco, conseguimos emplacar na época o Luz para Todos, conseguimos adiantar muitos projetos do Luz para Todos, conseguimos adiantar alguns projetos de habitação popular e conseguimos também dar uma grande alavancada na educação do nosso município. E acredito que com isso nós saímos da administração em 2008, né? De 2005 até 2012, né? A reeleição foi em 2008. Então, nós saímos com uma boa aprovação popular. Isso nos respaldou para
também elegermos o companheiro Evanildo, em 2012, que veio a ser prefeito pelo PT, juntamente com o vice doutor Érico, que era filiado ao PSDB, mas que havia mudado de partido, compôs com a gente como vice-prefeito, e o Evanildo foi eleito em 2012 pelo PT. E aí eu acredito isso ao êxito que nós tivemos na gestão, né? Pelas pessoas que estavam na gestão, o grupo de secretários, de servidores, mas também em parte, muito pelas parcerias que nós fizemos, né? Com o governo do Estado, com o governo federal. Foi muito importante a vinda do presidente Lula. Vocês acabaram de ver essa foto ali. Ele veio visitar a obra da transposição do Rio São Francisco, que na época aqui no município foi investido 400 milhões de reais, que, né, veio o município, o canal da transposição de São Francisco cortou o município em 40 quilômetros, dentre os quais 16 quilômetros de túnel. Então, foi uma obra muito complicada que cortou o nosso município, mas que trouxe grandes avanços, trouxe empregos, capacitação para muita gente. E a prefeitura foi fundamental nesse processo, porque realizou parcerias com o Ministério da Integração, conseguindo capacitar pessoas para trabalhar na obra, que é uma obra de grande envergadura e que tinha muitas peculiaridades que a nossa mão de obra na época não conseguia suprir. Então, graças a esse esforço, né, do governo federal, do governo do Estado, começamos lá com o Cid Gomes, que nos ajudou bastante aqui no nosso município, e o Camilo Santana, juntamente com o Nelson Martins, trouxe uma parceria muito forte mesmo, nos ajudaram bastante. Mas é importante também a participação do deputado Guimarães, né? O deputado Guimarães, nós começamos uma parceria ainda quando ele era deputado estadual e presidente do PT aqui do Ceará, e eu o procurei para falar com ele em 2003, dizer para ele que seria candidato em 2004 a prefeito, mas que queria o apoio dele, né, como presidente do partido e como deputado, porque nós já tínhamos votado nele aqui em Mauriti, né? E ele atendeu prontamente, não só nos ajudou na campanha, vindo várias vezes no município, né? Veio várias vezes, deu um apoio moral, mas muito bom mesmo, assim, o apoio dele naquela primeira eleição. E quando nós chegamos à prefeitura, ele também, aí, em 2006 ele já foi candidato a deputado federal, quando ele chegou no Congresso Nacional, aí pronto, aí a parceria, ela se firmou de uma forma trazendo benefícios concretos para o nosso município. Muitas obras na área da saúde, unidades básicas de saúde, escolas construídas aqui em Mauriti, reforma de escolas, reforma de unidades básicas, muitos sistemas de abastecimento de água, que para mim era o mais importante na época, era a prioridade. Conseguimos máquinas para as nossas estradas aqui, que é o maior gargalo do nosso município, são as estradas vicinais. Conseguimos muitas máquinas na época, através do deputado Guimarães, conseguimos ônibus escolares, mas muitos benefícios. Conseguimos incrementar o PPA, que foi lançado pelo... PPA não, perdão, o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos dos Produtores da Agricultura Familiar, e o deputado Guimarães nos ajudou muito com emendas para o PAA, né? Então a gente compra mercadoria do produtor rural familiar e repassa para as escolas, para o hospital. Isso faz com que a gente incentive o produtor. E esse programa agora foi retomado, né?
foi interrompido no governo Bolsonaro, não chegou a ser interrompido, mas as verbas diminuíram muito, né, pelo que eu soube, e agora com o presidente Lula ele está sendo retomado, com o lançamento também do Ceará Sem Fome pelo governo Elmano. Então, são parcerias importantíssimas para os municípios que estão no semiárido, né, e que tem uma população bastante voltada para a agricultura familiar. Então, assim, essa parceria com o deputado Guimarães nos ajudou muito mesmo, né? Já ajudou bastante. Eu diria que o deputado, talvez, se a gente não tivesse feito a parceria com ele, a gente não tivesse tido o êxito que nós tivemos na minha reeleição e na eleição do Evanildo. E agora também, em 2021, quando nós voltamos a governar Mauriti, né? Na eleição de 2020, nós fomos eleitos novamente, eu prefeito e o João Paulo vice-prefeito. Porém, eu tive que renunciar. Daqui a pouco, se você quiser, a gente fala sobre esse processo de renúncia e que o João Paulo assumiu e está dando continuidade a esse processo de gestão aqui, que eu tenho certeza que será ao final do próximo ano. Ele reeleito, acredito, será também uma gestão de muito êxito. Isaac, você já fez realmente um resumo geral aí da sua administração e é realmente muito visível a grandeza do município de Mauriti, toda a diferença, todos os avanços que o município já teve. Eu tenho certeza que tem quem está nos assistindo, principalmente do município, vê isso, né? O quanto você ajudou ali para o crescimento da cidade. Você falou do companheiro João Paulo, ele também que é do Partido dos Trabalhadores, que era o seu vice, e agora como prefeito, fazendo a continuidade do seu trabalho. E você citou o fato de você ter renunciado, né? Ali, mas mesmo assim você acompanhou um período muito difícil, que foi ali o desgoverno que nós vivemos, você acompanhou de perto, a época da pandemia, que você ainda estava ali à frente. Então, realmente, como você observa as dificuldades enfrentadas na pandemia com esse cenário atual, antes da sua renúncia, porque você participou ali da campanha ao lado do companheiro Elmano, ao lado do Camilo. Nós mostramos aqui, enquanto você estava falando, algumas fotos realmente durante a campanha, em que eles fizeram questão de estar com você aí no município, aí o nosso companheiro Guimarães, de Assis, que também foi um grande nome aí no município, o deputado estadual também, Fernando Santana. Então, realmente, grandes nomes que se juntaram ali para ter realmente um Mauriti mais forte. Nós falávamos de um Ceará 3 vezes mais forte, mas com certeza o Mauriti ali com você à frente da prefeitura 4 vezes mais forte. Pois é, fundamental, né? Como eu estava falando, o PT é um partido muito solidário, né? Solidário, um dedo dado. Eu gosto muito do PT por conta dessa solidariedade, né? As pessoas se engajam na nossa campanha, muitas vezes não podem ajudar com estrutura, mas ajudam com a presença, com a palavra, com a moral. Isso é muito importante, né? Muito importante mesmo, essa solidariedade. Então, nós tivemos em todos os momentos aqui o Camilo, né, que hoje é o nosso ministro, o Fernando Santana, o deputado Fernando, nós tivemos o deputado Moisés Braz nos ajudando muito, o então deputado Nelson Martins, depois secretário lá da Casa Civil, na época do governo Cid, secretário de Agricultura, depois secretário da Casa Civil lá do governo de Camila, agora também lá junto aos movimentos sociais, enfim, são pessoas que muito solidárias mesmo, a gente só tem que agradecer. Eu gosto muito dessa forma de fazer política do PT, né? Muita gente não entende. Certo dia eu vi aqui um debate nas rádios aqui da região sobre o PT do Juazeiro. O pessoal falava que o PT do Juazeiro era desunida, porque as pessoas não conhecem bem a realidade dos debates internos, né, que a gente trava internamente. Isso é muito proveitoso, é muito salutar. A gente aprende muito não só
com o momento atual vivido pelas circunstâncias locais, mas também a gente aprende muito com a história universal, né? A história do mundo, a história do Brasil, a história consegue aprender muito dentro do Partido dos Trabalhadores. Isso motiva sempre mais a gente a continuar nessa batalha. Nós podemos entender um pouquinho mais da sua gestão, conhecer um pouco, mas você percebe que o nosso TBT é para relembrar alguns assuntos, mas sempre a gente traz aqui para a atualidade, né? Nós estamos vivendo um novo cenário com o presidente Lula realmente retomando o Brasil sendo voltando a ser inserido ali no mundo. E aí eu gostaria de saber, Isaac, pela sua experiência, como você avalia realmente esse cenário atual e a sua projeção política, principalmente para o município de Mauriti. Você citou que nós já estamos entrando em um ano de eleição, né? Então, como você avalia esse cenário aí no município para as eleições do próximo ano e o fortalecimento do partido de modo geral? Olha, Ianca, eu sempre digo o seguinte, às vezes as pessoas que questionam, principalmente nesse mundo de fake news, de pós-verdade, as pessoas, quando demonizaram a política, né, os agentes responsáveis pela demonização da política, pela judicialização, etc., né, e quando aparecia o nome do presidente Lula, havia uma grande rejeição, né? E hoje nós estamos provando que as mentiras que foram inventadas contra o Lula e contra o Partido dos Trabalhadores, ela tinha um objetivo muito claro, que era exatamente fazer com que o país não se fortalecesse do ponto de vista da soberania, do ponto de vista das suas empresas estatais, do ponto de vista dessa revolução que está para acontecer no mundo, que é a revolução tecnológica, energética e revolução da comunicação, né? Então, tudo isso o Brasil, que seria uma superpotência, perdeu praticamente uma década nessa perspectiva de interesses estrangeiros, interesses ocultos, e interditaram, né? Lá, quando a presidente Dilma foi cassada, em 2016, e que agora nós estamos vendo que tudo não passou de uma grande armação. Da mesma forma, a prisão do presidente Lula. Eu sempre, quando as pessoas vêm questionar sobre corrupção, sobre que o PT é um partido corrupto, eu sempre digo o seguinte, olha, corrupção tem em todo lugar, tem às vezes dentro da família, tem na rua quando você anda, tem nos partidos políticos e tem na sociedade de um modo geral e principalmente nos países poderosos. A gente acha que é tudo mil maravilhas, que é a realidade onde não há corrupção e que quando o capital impera unicamente, quando o capital é maior do que o capital é maior do que o próprio sonho das pessoas, não tem como não ter corrupção. Então eu digo sempre o seguinte, olha, até 2003, 2004, o Nordeste, todas as cidades do Nordeste, elas eram invadidas durante a seca. Por exemplo, esse ano de 2023, a produção agrícola aqui na região, né, na região do Cariri, acredito que na região dos Inhamuns, na região Jaguaribana, enfim, toda na região norte, eu acredito que não houve produção satisfatória aqui no estado de Ceará. Não tenho ainda os dados, mas acredito que foi a produção de grãos foi abaixo de 50% nessa última quadra invernosa. E nessa época, antes do presidente Lula assumir, nossa cidade já estava sendo invadida pelas pessoas com fome, né? Elas eram invadidas, você que é uma pessoa bastante jovem, talvez não tenha acompanhado isso, mas as cidades eram invadidas, eu acompanhei de perto. A gente trabalhava aqui no comércio, no banco, e sofria muito com aquilo, sabe?
a gente chamava dos flagelados da seca, né? As pessoas invadiam o comércio, invadiam os depósitos de merenda escolar, invadiam a, a, as casas comerciais para poder pegar alimentos para tentar sobreviver. E o presidente, desde a época que o presidente Lula assumiu, isso nunca mais aconteceu. Então, para mim, isso daí é o maior legado que a gente pode ter conquistado. Nós que moramos aqui no interior do Nordeste, que vivemos de perto essa realidade, né? O presidente Lula ter praticamente erradicado a fome no Brasil. Voltou no governo Bolsonaro, as pessoas, era comum a gente andar aqui e ver as pessoas voltando a pedir esmolas, né? Os programas sociais, eles foram desvirtuados, e quando a gente cita isso para as pessoas que questionam a gente passa a ver o quanto de mentira que foi divulgado nesses últimos tempos, e as pessoas acreditavam, né? Então, assim, para mim, esse legado que nós conseguimos ultrapassar, atravessar, junto com os governos do Partido dos Trabalhadores, tanto no âmbito federal, quanto no âmbito estadual, aqui no nosso caso do Ceará, né? Uma parceria muito forte com o Cid Gomes, e foi fundamental também para que acontecessem algumas políticas públicas, muitas políticas públicas importantes na área social. Uma vez eu conversando com ele, eu falei assim, governador, se o senhor não tivesse feito nada aqui na nossa região do Cariri, mas só o hospital regional que o senhor trouxe aqui para a gente, ele já pagaria o ingresso, né? Assim, e realmente, o hospital regional, juntamente com as UPAs, com as policlínicas, com o ICEL, Centro de Especialidades Odontológicas, que nós temos aqui em Mauriti, a policlínica tem no Brejo Santo, o Centro de Especialidades Odontológicas aqui em Mauriti. E isso desafogou muito as filas e humanizou mais os atendimentos. Então, essa trajetória é muito importante. Bom, daqui para frente, Bianca, eu tenho que pensar assim, eu tenho que pensar de duas formas. Eu tenho que pensar eu tenho pensado em me tratar, porque eu renunciei por uma questão de saúde, né? E se você me permite, eu gostaria até de falar um pouco sobre o problema que eu vivi e que eu ainda estou vivendo, mas de uma forma agora bem mais tranquila, porque fez um tratamento muito exitoso, à base de medicamentos, à base de terapia, né? E eu entrei em estado de depressão profunda, né? No início, nos primeiros 8 meses de governo, né? O gatilho dessa ansiedade que eu vivia foi dado por ocasião da luta na Covid, né? O processo de administração do período da Covid aqui no nosso município, né? Eu me preocupava muito, faltando oxigênio, a gente sem ter onde buscar, e aquilo ali me fez realmente entrar num processo de ansiedade bastante profundo. E eu procurei tratamento, logicamente, e as pessoas ficaram me ajudando a administrar, os secretários, o vice-prefeito, e eu me tratando, mas aquilo não foi suficiente. Primeiro eu me licenciei, né? Mas aquilo eu não achei suficiente, porque eu continuava morando aqui e me preocupando e não tinha como me tratar direito e fazer um tratamento mais abordado, eu diria com menos preocupação, e acabei renunciando 2 anos e pouco depois, 2 anos, no início desse ano, né? Em janeiro desse ano. Fiz a renúncia para poder o João Paulo administrar com tranquilidade, sem ter que estar me dando satisfação, sem ter que estar me procurando como se ele me devesse alguma prestação de contas. João Paulo, fica tranquilo, presta conta com o povo, vai fazer tua gestão
e nós dois fomos eleitos, e você tem perfeitas condições de assumir a prefeitura de Mauriti, e, assim acabou sendo assim, né? Eu tive que renunciar, continuei meu tratamento, eu não posso dizer que estou curado porque continuo tomando medicamentos, mas assim com bastante evolução, a base de medicamentos, como eu falei, de terapia. Eu pedi esse espaço para falar sobre a saúde, porque a questão da saúde mental ela foi muito vilipendiada também nesses últimos anos, né? Então, chegou-se a falar em criar as clínicas antigas, né? Tipo clínicas eu esqueci o nome como é que chamavam antigamente, mas aquelas clínicas de eletrochoque, enfim, chegou-se a tirar dinheiro dos CAPs, né? Dos Centros de Atenção Psicossociais, que são municipalizados. Os tratamentos hoje eles estão nos próprios municípios, né? Nos municípios de pequeno porte, de grande porte. E eu fiquei muito feliz nesses últimos dias quando a ministra Nízia Trindade, a ministra da Saúde, ela assegurou a liberação de 200 milhões de reais só para a saúde mental no Brasil, né? Coisa que é bastante complicado porque a demanda é muito grande nos municípios. O tratamento é caro, o tratamento não é barato por conta dos medicamentos não são baratos, e as pessoas carentes não têm como acessar um tratamento privado, então tem que buscar no setor público mesmo. Para isso, o setor público tem que disponibilizar esse tratamento de forma integral, né? Com o médico, o psicólogo e os medicamentos, né? Além dos auxiliares, as terapias de grupo, enfim. E isso só pode ser feito com financiamento, com dinheiro. Não é barato. Então, o governo federal tem que estar atento para isso e, graças a Deus, está retomando aos poucos não, eu diria já que com pouco tempo de trabalho, o governo federal do presidente Lula já fez muito pelo Brasil, principalmente na área social. Então, aqui eu falei um pouco dessa questão da saúde, para dizer assim, que o futuro político eu quero ajudar o João Paulo a construir aqui na nossa cidade a reeleição dele. Ele tem conversado com várias forças políticas, ele é uma pessoa que é muito amistosa, ele se dá bem com todos os grupos políticos, ele é bom de diálogo, está fazendo isso, está buscando dialogar com todas essas forças, e para mim, eu me sinto responsável assim, pela condução, aliás, por ajudar na condução, porque eu tive que sair da gestão, né? Então, eu uma vez melhor de saúde, quero ajudar a gestão, além no que eu puder, na parte administrativa. Hoje, não estou participando diretamente do governo. Então, assim, eu não tenho nenhuma pretensão política, não tenho nenhuma pretensão em participar da administração no próximo pleito de João Paulo, mas eu quero ajudá-lo a preparar a sua candidatura à reeleição, né? Ajudando da forma simples, né? Vez por outra ele vem me pedir uma opinião, eu disse para ele que ele procurasse dialogar com todas as forças políticas, ele tem feito isso, é uma pessoa bastante solícita com todos as partes políticas aqui do município, e tem se dado muito bem com o governador Elmano, tem dialogado com o governador Elmano, tem dialogado com o Fernando Santana, tem dialogado com o Moisés Braz, com o de Assis, que foi um grande parceiro aqui nessa última eleição, um grande secretário de Agricultura, e ajudou muito o nosso município, mesmo nós não sendo governo aqui na
na gestão do ex-prefeito, mesmo nós não somos sendo governo, mas o secretário de Assir Diniz, ele viu a importância que era o município de Mauriti no sentido da agricultura familiar e ajudou bastante, ajudou com o projeto São José, ajudou com o abastecimento d'água, e foi muito importante para a gente. E acabou que, por consequência, vindo aqui várias vezes fazer campanha para a gente na última eleição, né? Na eleição de 2020. Também está ajudando muito João Paulo a dialogar com o governador e trazer benefícios para o nosso município, que é importante. Então, eu acredito que o João Paulo tem essa característica positiva de dialogar bem, além de ser um grande gestor. Ele procura aprender, né? Ele não se contenta só com as consultorias. Nós temos a consultoria de contabilidade, consultoria de licitação, consultoria de controle interno, mas ele procura ir para dentro para procurar aprender. Isso é que é importante, né? Porque muitos prefeitos, muitos gestores, eles vão cuidar de captar recursos e deixar as assessorias fazerem a sua parte. Não que isso esteja errado, não. Cada um tem sua forma de administrar. O que eu estou querendo dizer é que o João Paulo ele não se conforma só com o ver os relatórios, ele quer aprender como é que faz, e isso eu acho importante. E ele tem também como uma referência você, Isaac, é muito bom ouvir você contando realmente vindo de você, da sua história, tem uma foto sua com o João Paulo. Eu tenho certeza que em 2024 o PT de Mauriti irá se fortalecer ainda mais em ouvir você falar com muita vontade, né, sobre a sua história de superação. Isso realmente nos inspira. Nós estamos no Setembro Amarelo, onde realmente é um mês a gente tratar realmente sobre isso, e ouvir você falando sobre os avanços da saúde nessa área, principalmente, é muito importante, nos motiva muito a incentivar outras pessoas, a ajudar outras pessoas. Eu desejo, em nome aqui de todos que fazem o PT Ceará, melhoras para você, que você continue sempre representando muito bem aí o município de Mauriti, sendo sempre essa grande referência. Eu tenho certeza que a sua gestão foi muito exitosa, você tem um mandato muito bonito aí dentro do município, muitas pessoas acompanham ainda o seu trabalho, você tem muito que contribuir ainda para o município. Você falou que no próximo ano não tem nenhuma pretensão, mas só pelo fato de você estar aí apoiando e ajudando o partido, você já ajuda muito. Então, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade em contar um pouco da sua história, a sua coragem de contar realmente o que aconteceu durante toda a sua gestão, tudo que você enfrentou, porque realmente é muito bonito a gente trazer aqui um prefeito para falar tudo que foi feito, tudo mil maravilhas, e você traz realmente esse outro lado das dificuldades que você enfrentou, onde você teve essa coragem de realmente falar, não, eu preciso de uma ajuda, eu preciso parar, e você realmente se deu esse direito de parar, de se cuidar. Então, eu tenho certeza que todo mundo tem muito orgulho de você, da sua gestão. Agradeço novamente a sua disponibilidade e deixo aqui o canal do PT, o nosso Conecta, sempre à disposição para você trazer todas as ações do município, junto com o prefeito João Paulo. E muito obrigada novamente pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, Ianca, a você, né? E parabenizo o PT do Ceará por desenvolver um programa desse tipo, porque nos dá a oportunidade de contar um pouco a realidade do nosso município, de reivindicar também aos nossos parceiros, né? E isso é muito importante, porque conecta a gente direto com a direção do partido, com o governador, enfim, com as lideranças do partido. E eu só tenho a agradecer, e falando em Setembro Amarelo, fazer aqui a minha saudação a todas as pessoas que estão em tratamento, a minha saudação e o meu incentivo a que não parem o tratamento, que continuem o tratamento. É uma doença que ela é passageira, às vezes demora, mas a gente nunca deve deixar de lutar em favor da nossa própria saúde. Um forte abraço a todos.
Muito obrigada, Isaac. Então, não deixe de lutar. Nós estamos aqui torcendo pela sua melhora, torcendo pela sua vida, torcendo por você. Muito obrigada e eu agradeço também a todo mundo que nos acompanhou até aqui. E até a próxima quinta-feira com mais um petista histórico, mais um militante histórico, uma grande história para você se emocionar e conhecer aqui no nosso TBT do PT.